Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedantat Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshi Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê Om Ishvara. Bem-vindos de volta, segundo segmento da nossa aula de domingo. Shanti significa desenvolver esta força mental e emocional que o Swami frequentemente usa a analogia de uma imunidade, né? Uma defesa, um sistema de defesa, uma imunidade, uma defesa contra as adversidades, as nossas expectativas frustradas, né? Então, uma defesa, uma imunidade, uma resistência, uma força, né? Uma tolerância, que é o significado mais literal, um dos dois significados literais do Kshanti, né? Desenvolver essa imunidade para que eu não seja tão vulnerável às flutuações do campo, né? Então, do ponto de vista físico, nós precisamos desta imunidade física para sermos fortes e resistentes às gripes, e isso e aquilo, né? E se a gente pega uma gripinha, não é um grande problema, né? Para que eu não seja tão vulnerável às flutuações externas, sejam elas climáticas, ou sejam viroses, ou isso e aquilo, né? Aí também tem as flutuações do ponto de vista da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio mental, imunidade mental. Existe uma lista enorme de fatores, flutuações econômicas, né? Guerras, né? Situações climáticas, etc. A economia, a política, tantas flutuações estão no campo, né? Que essas flutuações não me perturbam. Desenvolver essa imunidade mental é necessário para que essas flutuações não me perturbem constantemente. Por que que as flutuações que são inerentes a tudo que existe no campo perturbam o indivíduo? Porque ele tenta controlar o campo de modo que as situações e circunstâncias sejam de acordo com as minhas expectativas, sem compreender a impossibilidade, né, deste esforço, desta tentativa de controlar o campo, né? Então, um indivíduo que compreendeu esse sistema, ele não tenta essa missão impossível, como eu costumo colocar, né? E ele permanece mais como um testemunho observador das flutuações do campo, sabendo que a gente não tem nada que a gente possa fazer, né? Quando Ishvara manifesta um parábada, a gente não pode mandar de volta. Não tem jeito de dizer, olha, não é aceitável, não é aceitável, estou mandando de volta. Não. Ele chegou e chegou para ficar, e eu só tenho a minha possibilidade de não perder o meu Viveka Shakti é somente uma, né? De eu ter essa imunidade mental, emocional, psicológica, que somente é possível através de uma profunda sabedoria a respeito deste campo de Mitya, né? Esse sistema Ishvara, o relacionamento Ishvara, Jiva, Jagata e as suas leis. Você precisa compreender tudo isso para não ter expectativas infundadas, expectativas absurdas, né? Se uma pessoa tivesse uma imunidade física, o que aconteceria? Então, pode aparecer doenças, pode aparecer vírus, né, os germes, e não tem nenhum problema. O homem apresenta aqui um exemplo, né, de estudos médicos que confirmam uma coisa que é um conhecimento comum, né, muito embora tudo isso tenha sido
rejeitado e cancelado durante a situação lá, da situação médica que começou em 2019, né? Eles não aceitaram o fato de que o fator principal é simplesmente fortalecer o nosso sistema de defesa. Então, se você tiver um sistema imunológico bom, você não precisa se preocupar com nada disso. E aqui o experimento é que alguém com tuberculose tem a possibilidade até mesmo de transmitir através da fala e do espirro, 20 pessoas em torno, 20 pessoas com imunidade muito alta, né? E nenhuma das duas pegou a doença. Por quê? Porque Shwara nos concedeu algo chamado de imunidade, né? Que é a indústria da macrofarma, que é simplesmente remover do dicionário e dizer, não, o que conta são as nossas drogas e as nossas vacinas, né? Ok. Aí o Swami faz uma piadinha no final. A imunidade mental é esta paciência, essa tolerância que vocês têm comigo, né? Ele diz, mas eu não quero testar muito essa sua tolerância passando além do tempo, porque as aulas lá do Swami têm que parar exatamente com 60 minutos, né? Senão o pessoal, eles ficam meio agitados, porque eles têm que sair para voltar para o trabalho, para fazer isso e aquilo. Eu falo, não quero, né, abusar da tolerância de vocês, né, dessa imunidade mental, e assim a gente conclui este arquivo e passamos para o próximo. Então, nós vimos a lista de virtudes, né, que a sugestão é que a gente procure cultivar essas virtudes, não através da força de vontade apenas, mas através da compreensão daquilo que é o oposto a essas virtudes. Você não precisa de nenhum esforço, você não precisa de nadar contra a corrente para nascer totalmente ignorante, para nascer carente de todas essas virtudes, né? Todo mundo nasce da ignorância, desenvolve ainda mais essa ignorância, e aí você tem que cultivar as virtudes. Você vai cultivar as virtudes como? Compreendendo a natureza da ignorância e tratando ela com o único remédio, que é o conhecimento, a sabedoria, né? O custo-benefício de eu viver uma vida fictícia, né? Totalmente voltado para um, um objetivo que é o de controlar o campo das minhas experiências de modo que eu jamais sofra nenhuma frustração, jamais eu sofra uma situação de não preenchimento de minhas expectativas, que minhas expectativas sejam sempre atendidas, né? A criancinha mimada, quero isso, eu quero aquilo, lá, 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 lá. Chega um ponto que ela fica grandinha, ela vai cair na real e vai sofrer muito, né? Então, o ser humano é mais ou menos assim, uma criança que está sempre lá no campo, dando chilique, esperneando, porque ela quer que todos os meus desejos, expectativas sejam preenchidos, né? Então, você precisa desenvolver essa lista de virtudes que é a contramedida contra essa ignorância cósmica, né? A gente não precisa, mais uma vez, nenhum esforço para a gente viver sob o domínio, sob o governo, né, desta ignorância cósmica, né, que faz de mim uma pessoa violenta, uma pessoa sem paciência, uma pessoa sem paz, né, uma pessoa irritada, raivosa, agressiva, competitiva, né? Então, o contrário a todas essas virtudes é o que a gente recebe como herança humana, né? E a gente querer neutralizar e transformar essa pessoa é um projeto de vida realmente raro. Raros são os indivíduos que realmente adotam este caminho, entendeu? Quero cultivar essas virtudes, neutralizando e cancelando as ignorâncias que se opõem a essas virtudes, que na verdade são naturais,
a nossa natureza secundária humana, quando ela é simplesmente é, desprovida, né, ou desta cultura ignorante, dessas tendências vassanas ignorantes, né, desprovida, né? Ok. Elas precisam ser cultivadas. Ganhar autoconhecimento realmente não leva tempo. Então, aqui o senhor me fala uma coisa muito importante. O autoconhecimento é muito simples, mas como nós sabemos, o autoconhecimento teórico, acadêmico, informativo, intelectual não resolve o problema. Ele precisa ser devidamente assimilado e internalizado de modo que você viva aquilo que você conhece, viva aquilo que você sabe. Transformação é fazer de modo que aquilo que você compreendeu e sabe agora é em total harmonia com aquilo que você vive, né? Então, este é o processo mais difícil. Por quê? Para você assimilar e neutralizar e viver a partir desta compreensão, você precisa desenvolver todas essas qualificações, esse processo de purificação, refinamento, né, do complexo corpo, mente e sentidos, né? Para ganhar o conhecimento é simples, mas assimilar esse conhecimento é difícil. Por quê? Porque ele depende do cultivo dessas virtudes. E essas virtudes, elas envolvem aquelas pré-qualificações que às vezes eu cito, né, que é paciência, tolerância, é, como se diz, humildade, né, modéstia, humildade, paciência, tolerância, confiança, né? E ninguém tem paciência, ninguém tem tempo, ninguém tem humildade, né? Então, o desenvolvimento dessas virtudes é que leva tempo. A preparação do solo é o que leva tempo. Uma vez o solo esteja preparado, a semente ela se desenvolve para se tornar uma árvore e, e frutificar, né? Como o Atmayana, né? Só nas palavras do Swami, ganhar autoconhecimento é realmente fácil, não leva tempo, mas desenvolver e cultivar e desenvolver essas virtudes é que leva tempo e, portanto, o desenvolvimento dessas virtudes é tão importante, ou talvez mais importante, porque você não obtém Atmayana através do desenvolvimento dessas virtudes, mas sem o desenvolvimento dessas virtudes, o Atmayana é impossível, tá? Então, a gente não pode dizer o que é mais importante, né? O karma, dharma, o passana, que permite o desenvolvimento dessas virtudes ou qualificações, ou o Yana Yoga, né? Que revela para o indivíduo a real natureza do ser, né? O que é mais importante? Ambos são igualmente importantes, tá? Portanto, Krishna lidará com esse tópico repetidamente ainda antes de chegar ao final do Gita. Os capítulos 16 e 17 aqui são exclusivamente dedicados a lidar com este tópico. Então, lidaremos com isso novamente mais tarde. Aqui, daqui a pouquinho ele diz, né? Porque não, nos próximos capítulos também. Já vimos algumas virtudes mencionadas. Então, a ser livre da autoglorificação, que é a vaidade, que é o orgulho, que produz aquela presunção, né? Aquela expectativa de que as pessoas me glorifiquem, né? Então, todos esses aspectos, né? Que se manifesta como uma personalidade simples, uma pessoa que vive na simplicidade. A simplicidade não é somente a simplicidade física, mas é uma simplicidade mental e psicológica também. Então, é uma pessoa simples. Como assim? Não? Qualquer coisa me satisfaz, né? Qualquer coisa me satisfaz, eu não tenho muitas exigências, né? Então, não é uma questão, é uma questão de simplicidade a nível também do sutil, né? Não, eu estou sempre satisfeito comigo mesmo, por mim mesmo, né? Se tiver isso, se tiver aquilo, ótimo. Se não tiver isso, se não tiver aquilo, ótimo também. Então, nós vimos também que a Ahimsa é parte
né, dessas virtudes, né? E essa rimsa, na violência, ela se manifesta em três níveis: nível físico, verbal e mental. Isso nós vimos também na última aula, se eu me lembro bem. Então, o último virtude ou qualificação, o valor aqui apresentado é kshanti, que é tolerância e paciência, tá? Então, estou colocando tolerância antes da paciência e vocês vão entender por quê. Você tem que ter essa tolerância, essa força, essa resistência, essa imunidade, toda vez que nossas expectativas são frustradas, são obstaculizadas. Ah, não, eu quero viver sem expectativa. Sim, você tem que reduzir as expectativas ao mínimo possível, mas humanamente é quase impossível você cancelar aquelas expectativas, mas que elas sejam moderadas e que elas sejam não vinculativas, tá? Então, são dois aspectos, um é a tolerância, outro é a paciência. O primeiro aspecto é titiksha, que é a tolerância, né? Significa aceitar as situações que eu não tenho controle. O Swami usa essa expressão sem escolha, que é choiceless situation, tá? Então, é como se na vida nós temos situações que a gente não tem escolha, tá? Mas, na verdade, como vocês vão ver, tudo que ocorre nas nossas vidas, a gente não tem escolha. A gente não tem escolha, a gente tem que abraçar e aceitar e tentar aprender com elas, tá? Então, todas as situações, fundamentalmente, são choiceless, tá? Quando elas se apresentam, elas já chegaram, você não pode mandar para mandar de volta, e aquelas que aconteceram no passado, também você não pode cancelar, né? Então, se existe uma escolha nossa, né, ou a possibilidade da gente interferir ou impactar nas situações de nossas vidas, é aquelas que vão chegar no futuro, através daquilo que eu semeio hoje, né? Se eu semeio amor, compaixão, sabedoria, isso e aquilo, então eu estou produzindo tendenciosamente frutos que são melhores, né? Então, aquilo que chegou, eu tenho que aceitar sem resistências. As situações, fundamentalmente, são todas elas sem possibilidade de a gente mandar de volta. Naturalmente, quando ela chega, a gente tem a possibilidade de dizer assim: agora, isso é encrenca aqui é uma encrenca grande, como é que eu vou minimizar isso? Como é que eu vou atenuar essa situação, né? Como é que eu vou lidar com este conflito, com este karma, né? Então, você já começa a tentar fazer alguma coisa para modificar. Mas o modo que ela chegou, você não pode mais cancelar. Mas você pode melhorar para um futuro próximo. Aquele parábada pode ser um parábada muito melhorado no futuro próximo. Isso porque nós temos a capacidade do livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha a respeito de quê? Das nossos pensamentos, palavras e ações, né? A gente tem um livre-arbítrio que nos permite discernir e escolher os nossos pensamentos, né? Os nossos conceitos, as nossas compreensões, as nossas palavras e nossas ações. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos tentar, né, impactar positivamente as nossas experiências humanas. A gente não tem controle realmente, mas a gente pode tentar impactar positivamente, né? Mas, em geral, existe uma infinidade de outros fatores que nós não temos controle nenhum. Então, esse é um tema muito filosófico, porque existe uma linha que diz, não, a gente não tem nem mesmo um livre-arbítrio absoluto, porque as nossas escolhas, né, elas são confusas, são abstratas, são, às vezes, divididas, elas não são claras, né? E elas estão sempre sob a pressão de nossas vassas, nossas tendências, né? Então, a gente tem livre-arbítrio? Sim, a gente tem um livre-arbítrio, mas longe de ser um livre-arbítrio absoluto, porque a nossa capacidade de fazer a leitura e responder adequadamente também é limitada, né? Mas ainda assim a gente tem um livre-arbítrio que nos permite, né, uma expressão, um exercício de livre-arbítrio que é o único livre-arbítrio que eu considero ser relevante,
né, no que tange a nossa experiência humana, que é a escolha, o livre-arbítrio de escolher viver em harmonia com as leis de Deus. Né? O livre-arbítrio, a escolha de viver em harmonia com o Dharma, em harmonia com o meio ambiente, com os outros seres e com o Criador. Né? Esse é o único exercício do livre-arbítrio, apesar das nossas limitações, né, de controlar os impulsos, né, daquilo que é essa ignorância universal cósmica, né? Então nós temos um determinado potencial de impactar positivamente os nossos parámetros futuros na medida que a gente toma uma decisão, a gente resolve profundamente viver em harmonia com o Dharma, mas em geral, né, este é uma escolha que requer compreensão, conhecimento, força de vontade, mas que vai interagir no campo no qual existe uma infinidade de outros fatores, inclusive ações de pessoas que são extremamente adármicas, né? Situações que existem a nível planetário, cósmico, né? E cataclismas, né? Expressões e coisas que a gente não tem nem noção, por exemplo, né? Então nós somos desamparados a respeito do controle de nossas experiências. Ninguém tem controle de suas experiências, né? As parábolas, nosso destino está na mão de Deus, como se diz na linguagem mais simples, né? Então, essa situação do Jivatma, de situações que ele não tem controle, ele se sente desamparado, eu chamo de situações sem escolha. Sim, não tem escolha, tá? Chegou e chegou, simplesmente é um parábola, né? Se eu gosto, se eu não gosto, eu tenho que simplesmente aceitá-lo. E aceitá-lo de modo positivo, com uma compreensão profunda que tudo isso serve a determinado propósito. Não aceitar resmungando, com raiva, né? Né? E dando chute no gato. No segundo capítulo do Gita, Krishna usa uma outra palavra, apariharya, artaha. Uma situação significa uma situação a qual não tem controle algum, né? Ele chama de situações sem escolha. Como eu não tenho controle nenhum sobre esta situação, eu tenho que ter uma atitude de total aceitação, aceitar de modo positivo. Esta aceitação positiva de situações que eu preferiria não receber é chamado de tolerância a respeito daquilo que eu não aprecio tanto, mas ainda assim eu aceito porque eu tenho uma certa compreensão deste desenho inteligente e sabendo que todos os parábolas eles servem este propósito de produzir, de convidar-nos, né, a conectar os pontos e compreender o modo qual nós podemos melhorar os nossos parámetros futuros a nível pessoal. A nível pessoal, qual é o modo que eu posso melhorar os meus parámetros futuros? E a nível coletivo, qual é o modo que eu posso impactar positivamente os parámetros futuros, né? Coletivamente, você pode entrar no campo, né, do serviço social, né? Se torna um ativista ou se mete um pouco na política, isso e aquilo, né? Então, você pode ter um impacto positivo. Mas, a nível pessoal, qual é o melhor modo de a gente impactar positivamente os nossos futuros parámetros? Quem que pode responder? Buscar o autoconhecimento para melhorar como indivíduo. Sim. Então, o modo para a gente impactar positivamente os nossos parámetros futuros não significa necessariamente fazer de modo que os parámetros sejam totalmente favoráveis e de acordo com a minha expectativa. É desenvolver essa força, esse equilíbrio, essa imunidade contra os parámetros difíceis, né? Isso só é possível, como o Marcelo disse, através da assimilação desta sabedoria espiritual. Se você analisar a sua vida, tudo que acabou, que foi no passado, já passou, eu não tenho nenhum controle sobre o passado, lógico que não, Swamiji. Né? Ao me arrepender do passado, eu nunca vou ser capaz de mudá-lo, isso é importante. Né? Às vezes eu penso assim, Swamiji, nós não somos crianças do kindergarten aqui, né? Do jardim da infância, mas aí quando eu vejo tem sempre algumas pérolas de psicologia embutidas também, né?
Ao me arrepender do passado, eu jamais vou mudá-lo. Tem pessoas que ficam se, não, não deveria ser isso, né? Se fosse isso, né? Por que isso? Por que aquilo? Eu não devia ter sido assim. A gente não devia ter vindo aqui ou ido para lá, né? Essas coisas todas, né? Então, se arrepender do passado não irá mudar nada. Até mesmo Ishvara não consegue mudar o passado. Ishvara não é um ser, não é uma pessoa, não é um princípio. É um sistema. Portanto, o passado vem sob a situação de sem escolha nenhuma. A gente não tem, a gente é totalmente impotente e incapaz de mudar o passado naturalmente, né? A gente aceita o passado, mas o passado, ele viver como um ser humano requer um talento quase que desumano, porque humanamente é tão difícil nós vivemos como seres humanos, né? Porque todas as experiências nossas elas deixam impressões profundas na nossa psique humana, né? Então, essas impressões mentais, psicológicas, emocionais, né? Elas permanecem lá, né? Então, se ocorreu alguma coisa no passado e eu não posso modificar esse passado, ainda assim eu posso trabalhar na minha mente, né, na minha mente a nível mais profundo, para limpar aquilo que são as impressões profundas retidas na mente devido a um passado, aí você acaba retendo ah, ressentimento, vingança, ódio, você não consegue mais experimentar o amor, porque a sua base de relacionamento com a sua mãe, com seu pai, foi de muito ódio. Então, aquilo, o passado a gente não pode mudar, mas o impacto que o passado teve na nossa psique, a gente pode trabalhar e limpar, tá? E a gente faz isso através da compreensão a compreensão de que todos nós nascemos dessa ignorância universal, vivemos dentro do âmbito desta ignorância universal, e raros são os indivíduos que querem sair, nadar contra a corrente, para viver livres desta, assim dita, avidya, né? Que é essa ignorância cósmica universal. Então, o passado a gente não pode fazer nada sobre o que ocorreu, mas a gente pode fazer alguma coisa sobre as impressões presentes na minha mente, para limpar um pouco toda aquela toxina, né? Eu aceito o passado assim como ele é, sem me sentir culpado, sem me considerar a vítima ou o opressor. Ok, aí ele fala aqui de idade falsa, o que que é isso, homem? Quando eu estou ouvindo ele é melhor, porque aí ele começa a dar risadinha, eu sei que não é nada sério, é uma piadinha, mas deixa eu ler aqui. Minha ascendência, minha educação, minha data de nascimento, tudo isso, né? Data de nascimento significa idade. Então, ao dar a minha data falsa, você não se torna mais jovem ao cobrir as rugas. Então, aquilo que aconteceu no passado, você não pode mudar. Agora eu entendi. Você não pode dizer que você tem 10 anos a menos só porque você fez umas cirurgias plásticas, né? Porque você realmente não pode mudar o tempo, né? O tempo que passou, né? O passado, né? Então, uma falsa idade não vai resolver o problema. Cobrir as rugas, né? Pintar os cabelos, nada disso vai mudar o passado. O passado passou, é sem escolha. Aceita tudo, aceita tudo que existe, né? Neste mundo, né? A mortalidade do corpo, o envelhecimento do corpo, se aceita como com titiksha, né? Com tolerância, tolerância embasada na compreensão profunda das leis de Deus. Entre elas, uma das leis mais bonitas é que tudo que nasce envelhece, adoece e morre. Todo ser vivo. Então, próxima virtude sem escolha, nesse caso, né? Ele está analisando a situação de expectativas, de parábolas, de situações que ocorrem que a gente não tem o que fazer. Portanto, é melhor a gente aceitar, abraçar com muita tolerância. E a tolerância depende da compreensão. Então, ele tá elaborando a compreensão, a logística, né?
o racional a respeito do fato de que a gente não pode fazer nada sobre aquilo que aconteceu no passado. Agora ele vai falar assim: aquilo que ocorreu no presente, você igualmente precisa permanecer muito tolerante, aceitando tudo no presente. Porque no presente você não pode mudar também. Porque quando chegou, já chegou. Quando chegou, já chegou. Você pode simplesmente arregaçar as mangas da camisa e tentar melhorar a situação, tentando, né, minimizar o conflito, né, o karma. Você não pode mandar um e-mail dizendo: ei, chora, não manda essa não, hein, cara. Eu vi aqui, começou a chegar uma encrenca aqui, mas estou mandando um e-mail já na data de hoje. Cancela, cancela esse parábada, né? Cancela porque aqui eu não quero. Hum. Não, a gente não tem escolha sobre aquilo que chega. Então, a única possibilidade nossa é preparar a mente para aceitar o passado e o presente, né? Sem que eu não possa controlar. A aceitação de situações ao redor é titiksha, tolerância, fortitude, né? Forbearance, capacidade de dizer: ok, minha sogra pode vir, nenhum problema. Por dentro, né? Eu vou ficar meio chateado, mas ainda assim eu não vou deixar ninguém notar, né? Eu não quero uma encrenca maior ainda com a minha mulher e minha sogra, né? Sem resistência, tanto quanto possível, porque quanto maior a resistência, maior você esquenta a temperatura, né? Sabe que os fios que conduzem a eletricidade, eles estão conduzindo e produzindo eletricidade para, né, acionar determinados equipamentos, digamos assim, né? Mas na condução desta eletricidade, desta energia, um pouco é perdido no aquecimento. Os fios vão aquecendo, principalmente se tiver uma corrente muito forte e um fio muito fino, né? Então, a resistência, ela vai criando um aquecimento que você não quer. Quando você vai conduzir, aqui eu tenho que conduzir a eletricidade para fazer as podas das árvores, né? E eu vejo quanto mais longo, 200, 300 metros de fio grosso, né? Mais eu vou perdendo em resistência, etc, etc. Então, vai perdendo em quê? Em aquecimento, né? Então, aquecimento é um subproduto que você está desperdiçando. Então, do mesmo modo, quando a gente recebe uma situação, se a gente tiver resistência, o que que vai produzir? Em vez de produzir mais, né, Viveka Shakti vai produzir o quê? Reação emocional de resistência, de chilique, que vai comprometer o meu Viveka Shakti, né? Eu vou ficando mais aquecido, vou perdendo o meu Viveka Shakti, então é importante compreender todo esse sistema, todos esses mecanismos, né? De modo que eu possa viver com uma tolerância, uma resistência muito grande. Aqui é uma imunidade, se falar resistência, aí a analogia da resistência vai começar a contradizer, com uma imunidade, uma força e equilíbrio tão grande, de modo que eu não resista negativamente àquilo que é. Chegou, chegou, eu não posso resistir. Eu posso ter uma resistência, uma força interior, né, para, né, lidar com uma situação sem perder o meu Viveka Shakti, né? Suportar todas as aflições sem se importar em repará-las enquanto livre ao mesmo tempo de ansiedade e lamentação. É chamado de tiksha ou tolerância, né? Viveka Chudamani Shankaracharya. Suportar as aflições, as adversidades, as frustrações, sem se sentir frustrado, sem se importar em modificá-las, né? Estando livre de ansiedade, expectativa, lamentação, é chamado de titiksha. Então, a gente pode ver, ou tolerância, que é uma qualificação altíssima, importantíssima de ser desenvolvido, tá? Ela aparece no terceiro D das qualificações vedânticas, que são das disciplinas. Entre as disciplinas aparece o titiksha também, como uma das qualificações necessárias para o Vedanta, na assimilação dos ensinamentos. Essa aceitação também é de dois tipos, é uma aceitação saudável, positiva e negativa, né?
Ela é saudável, ela é doentia. Então, eu estava citando aqui, né? Aceitar de boa mesmo, né? Não aceitar, né? Ficando de mau humor, ficando um pouco deprê. Não, aceito, mas porra, sacanagem, né? Não, aceitar mesmo, né? Com maturidade, né? O que é uma aceitação doentia? Não, é assim mesmo, a vida é um fardo, a gente tem que suportar essa vida assim mesmo, né? Parece que eu estou ouvindo uma pessoa com quem eu vivi por 20 anos, desde que eu nasci. Essa vida é um fardo, a gente tem que aceitar tudo isso mesmo, né? A gente aceita, mas a gente aceita de um modo realmente, né, negativo, doentio, né? Com amargura, né? Com autopiedade, com vitimização, com frustração, com raiva em relação ao mundo e a Deus. Esta aceitação doentia não é o titiksha que nós estamos apresentando. O titiksha é uma tolerância que nos permite aceitar as coisas com uma mente bem pacificada, né? A minha discriminação não comprometida, de modo que eu possa até lidar com a situação melhor e modificar para um futuro próximo, né? Se eu permanecer naquela condição negativa, eu não consigo nem ser funcional na minha vida. Tem pessoas que se destroem com determinados padrões de atitudes, né? Porque é uma deprê crônica, né? Uma amargura, um sofrimento, assim, né? Uma pessoa não aceita as coisas, quando aceita, aceita assim, de modo mais doentio, né? Então ela vai perdendo a sua capacidade de viver de modo construtivo, né, no mundo, tá? Uma mente que aceita a situação deste modo irá se deter na situação, murmurando, resmungando, fica presa naquilo, né? Aquela história, tem pessoas que quando recebem um parábola difícil, adverso, às vezes elas ficam amarradas e presas naquilo por semanas até sair disso, tá? Ah, não, muito difícil o que aconteceu comigo, né? Autopiedade, pá, eu tô deprê, né? Por isso e aquilo, não, é muito justificável, eu preciso estar deprê mesmo. Por que que isso aconteceu comigo, né? Então ela está praticando, se o homem faz uma outra piadinha aqui, ela está praticando uma outra virtude que é doar, distribuir, dar, né? Mas só que ela está distribuindo o que? A sua doença psicológica. Ela está distribuindo a depressão, a amargura, a dor, o murmúrio, né? Não, não é isso que nós precisamos dar, doar, compartilhar, né? Então, a distribuição da dor e da amargura e do sofrimento e da melancolia dos outros, das pessoas, todo mundo quer distribuir, né? Todo mundo quer distribuir. E tem pessoas incautas, digamos assim, que dão ouvido para tudo isso, né? Aquelas pessoas que politicamente querem ser simpáticas a todas, né? Elas dão, elas dão ouvido a tudo isso, aceitam tudo isso e vai recebendo um monte de porcaria dos outros, né? Sem saber que elas também está se intoxicando. Portanto, na aceitação doentia, meus recursos, minha capacidade de viver, né, e de apresentar soluções para a minha vida vai ficando reduzida, né? Eu não tenho a capacidade de vida, de atividades construtivas, meu Viveka Shakti foi comprometido, eu estou deprê, né? Eu estou paralisado nessa situação doentia. Os recursos, né, meus recursos intelectuais, meus talentos são reprimidos, suprimidos, né? Então, sou uma pessoa reclamona, que fala muito, reclama muito, mas faz pouco para transformar a situação.
Enquanto que a aceitação que é falada aqui, a aceitação Titikshra Vedântica, é muito saudável. As situações adversas não me dominam. Eu não permito que essas situações adversas obstruam as minhas capacidades, o meu Viveka Shakti. Eu não permito que as situações sem escolha me paralisem, me imobilizem, né, num estado tamásico de depressão, né? Eu simplesmente ignoro essas adversidades e continuo vivendo de modo criativo e construtivo, né? Então, o Swami aqui dá um exemplo interessante. Ele fala assim: você tem a capacidade, sim, de ainda assim ser positivo a respeito de parámetros muito adversos? Sim, tem. Mas não, é impossível, tu Amigi. Minha situação, o meu karma é muito ruim, isso e aquilo, né? Ele fala: parece muito difícil, sim, mas não é impossível. Você precisa ser capaz de olhar para a situação sua, mas não afundar simplesmente por causa daquela situação. Tá? Você tem que continuar usando o seu Viveka Shakti de modo construtivo, criativo, para fazer o melhor daquela situação, né? Situação é desfavorável, sim, mas o que eu posso fazer para seguir em frente e criar situações mais favoráveis no futuro próximo, né? Então, o senhor me disse, se você não entende o que eu estou dizendo, leia as biografias de algumas pessoas que têm deficiências físicas e que ainda assim não caem numa depressão profunda, mas encontram recursos, né, para expressar os seus talentos, apesar das deficiências físicas, né? Então, ele citou o fenômeno, o caso do Stephen Hawking, para que ele teve uma doença muito rara, né? E os órgãos do corpo foram parando de funcionar. No final, tudo parou. A única coisa é o cérebro e a mente dele estava intacta. Ele era um gênio, né? São um dos gênios, né, do nosso tempo contemporâneo, né? Uma pessoa pode simplesmente amaldiçoar a si mesma e cair vítima da autopiedade e permanecer paralisadas, mas não foi o caso do Stephen Hawking. Isso significa que eu tenho escolha, eu posso permitir uma situação muito desfavorável, né, me destruir, mas eu posso aceitar tudo isso de um modo saudável. Embora ele não tenha sido uma pessoa religiosa, espiritual, ele teve a capacidade, acho que era a paixão que ele tinha pelo conhecimento, né? Os insights que ele tinha. Então, esse é o aspecto número um deste Shanti, que é a tolerância. Esse é o aspecto número um. Shanti, tolerância. Qual é o aspecto número um? É isso aí, tolerância, tolerância. Capacidade de aceitar aquilo que eu não posso mandar de volta para Ishvara, né? Então, isso requer muita compreensão, compreensão devidamente assimilada e internalizada, né? Então, este é o aspecto número um. E o outro aspecto número dois é o quê? Um é tolerância e o outro é paciência. Por quê? Ainda que no passado não possa mudar por mim, porque ele já se foi, ainda que o presente não possa ser mudado, porque ele já chegou, o futuro ainda pode ser modificado, pode ser impactado através das minhas ações, meus pensamentos e ações. A astrologia pode perfeitamente falar sobre o passado, mas com relação ao futuro, a astrologia nunca prevê totalmente o futuro, porque o futuro pode ser mudado através do exercício do livre-arbítrio humano, isso é muito importante. Isso é mais ou menos a base do conceito de linhas temporais, né? A cada momento de nossas vidas, nós temos linhas temporais, assim por dizer, porque determinadas decisões podem nos conduzir para cá, ou para lá, ou para cima, ou para baixo, é uma infinidade. De momento a momento, a gente vai reorientando nossas vidas através das nossas escolhas, né? E criando essas linhas temporais, assim por dizer, né?
Então, ele diz que o futuro, o passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser impactado e mudado através do exercício de nossas escolhas. Na verdade, a própria astrologia fala sobre ações de expiação dos pecados, pelo qual podemos mudar o futuro. Com relação ao futuro, eu não preciso de aceitação, eu preciso de quê? De ação, né? Eu tenho que aceitar o passado, o presente, mas o futuro não, né? Eu não preciso aceitar o futuro, porque se eu aceito o futuro, então eu estou vivendo vítima daquela filosofia da, do, como se diz? Não existe free will, não existe escolha realmente, existe somente o destino, Fatalismo. só existe somente o destino e a fatalidade, exatamente a palavra. Então, eu não sou um fatalista, né? Eu sei que eu posso realmente impactar. Eu não tenho controle sobre o meu parábola futuro, mas eu posso impactá-lo positivamente através das minhas ações, das minhas atitudes. Eu não aceito o futuro, né? Como se ele fosse alguma coisa escrita já na pedra, né? Não, eu tenho, a cada momento eu tenho escolhas que irão influenciar o modo qual os meus parábolas futuros se manifestam. Eu não jamais tenho controle porque existe uma infinidade de outros seres vivos colocando também escolhas, né, palavras e ações no campo, tudo isso impacta tudo e no final os parábolas a nível coletivo, né, eles impactam os nossos parábolas circunstanciais e pessoais também, tá? Então a gente aceita, a gente precisa compreender o sistema Ishvara em sua totalidade. O homem deve levar-se por si, isso nós vimos recentemente no capítulo 6. O homem deve levar-se por si mesmo. Não deve se rebaixar, pois somente o eu, né, somente o exercício do livre-arbítrio, né, o ego, é amigo de si mesmo. Esse eu, né, este aham, é amigo de si mesmo, ou esse aham pode ser inimigo de si mesmo. Este aham, quando ele diz, não, eu simplesmente sou um derrotado, não tem nada que eu possa fazer, o futuro já está escrito, eu vou ficar em casa assistindo bobagem na televisão, comendo um monte de porcaria, engordando, né? Vivendo uma vida totalmente tamásica, porque a vida é um fardo horrível, né? Então, o homem, né, sabe que este Aham é seu amigo, ele é também o seu inimigo, só depende de você, né? Posso trabalhar para melhorar e transformar o meu parábola futuro? Sim, mas tem um porém. Qualquer processo de transformação requer preparação, tempo. A fruta amadurece tão lentamente. Quando ela cai subitamente, né? Mas o processo de maturidade, maturação, transformação, preparação requer tempo. Qualquer transformação em termos de crescimento psicológico, mental, emocional e espiritual requer tempo. Qualquer mudança, até mesmo a nível mais social, político, requer muito tempo. Tudo requer o seu próprio tempo. Portanto, com relação às transformações, esta palavra Kshanti, ela significa paciência, que é o outro significado desta palavra, né? Tolerância e paciência. Eu tolero em relação àquilo que chegou no passado, eu vou limpar minha mente de todas as impressões negativas que estão impactando o meu presente, eu tolero aquilo que chegou neste momento e eu simplesmente me comporto para transformar os meus parábolas futuros através das minhas escolhas inteligentes agora. Mas aí a pessoa, então, tudo bem, eu entendi a fórmula, né? Então, essas escolhas inteligentes irão me transformar, né? Aí, o Vedanta diz, mas você precisa de um outro tipo de titiksha, né? O mesmo kshanti, que significa paciência, porque toda e qualquer transformação requer o seu próprio tempo. E aí que o pessoal da cultura espiritual instantânea, né, eles simplesmente
eles não se interessam pelos ensinamentos do Vedanta. Eles acham que a transformação pode ser dada de graça através de um professor que seja, um oportunista que seja, um picareta que seja, ou que possa ser obtida através de uma experiência mística, uma epifania. Não, transformação não é um subproduto de uma epifania ou de uma experiência mística. A transformação leva tempo, ela envolve desenvolvimento de determinadas qualificações que irá permitir ao indivíduo assimilar e reter os ensinamentos do autoconhecimento e assim ser transformado pelos mesmos, né? Só me dá um exemplo, no campo médico, se eu tenho uma doença, a doença, existem alguns remédios apropriados, mas se eu for diagnosticado devidamente, a doença pode ser curada depois de alguns meses, alguns anos, né? Algumas coisas assim. A doença do Sansara, ela é curável através do Jnana, né? Da sabedoria espiritual revelada, mas leva tempo, tá? Quando você quer mudar uma situação sua, imediatamente é quase impossível, porque você não pode mudar os outros. Se você quiser mudar os outros, aí a encrenca é maior ainda, né? Nos relacionamentos íntimos, mais íntimos, né? As pessoas, elas inevitavelmente começam a querer mudar o outro de modo que eles possam preencher a minha expectativa. O outro quer mudar a pessoa para que essa pessoa queira preencher a expectativa do outro. Então, dá uma encrenca horrível, né? Então, isso é impossível, mas você pode mudar a você mesmo, né? Você não pode mudar, transformar os outros, mas você pode transformar a si mesmo. E requer tempo, a fruta amadurece lentamente, e eu preciso desta virtude, desta capacidade chamada capacidade de paciência, capacidade de esperar este processo de maturação, de, né, desenvolvimento. Então, esse outro aspecto é a paciência ou uma capacidade de esperar os tempos, né, justos, os tempos devidos que são necessários para que esta transformação ocorra. Quantas pessoas, né, têm esta capacidade de esperar? São raríssimas, né? Você vê o que que ocorre por aí, né? As pessoas apenas têm uma pequena compreensão, uma pequena experiência, já sai batido, querendo dizer, não, já deu. Não tenho mais tempo para esperar, agora eu me autodeclaro um professor, um guru, ou isso ou aquilo, ou um iluminado. Essa capacidade de esperar, né, esse processo de maturação é o segundo aspecto do Titiksha, é a segunda parte de Kshanti, que é chamada de paciência ou capacidade de esperar o processo devido de maturação que se desenrole, né? E aí o Swami vai dar algumas exemplos na Índia, para quem já foi na Índia, né? Tem todos esqueci o nome daqueles táxis indianos, tem as motos, né? Rickshaw. E todo mundo buzinando, buzinando, buzinando. Aí quando o sinal vermelho vira verde, aí que é a buzinança, uma orquestra de todo mundo buzinando. Ninguém tem paciência, porque você tem que esperar os carros que estão na frente, indo, né, devagarzinho. Mas a impaciência, até mesmo na Índia, é uma coisa monstruosa, né? Então, no sinal vermelho chegou, né? Vai durar uns 2 minutos às vezes, mas você não tem essa capacidade de esperar que chegue o seu momento de mover o seu carro, mover a sua moto. Por que que as pessoas ficam buzinando? Porque elas não têm esse tiksha, essa tolerância no sentido da paciência, a capacidade de esperar o tempo das coisas, né? Segunda parte, portanto, desse kshanti é que tudo leva o seu próprio tempo. Uma criança leva 10 meses no útero de uma mulher indiana, mas no Ocidente, 8, 9 meses no máximo, né? Mas na Índia as coisas ocorrem mais lentamente. O Swami escreveu 10 meses, mas a gente tem que lembrar que tudo isso foi dito 25 anos atrás. Então, uma criança leva o tempo que for no útero da mãe, né?
E os seres humanos, eles estão no útero de Ishvara, né? No útero de Bhagavan, e esse processo leva o tempo devido até que eles possam sair devidamente cozidos, não como uma batata totalmente ardente, dura, né? Mas devidamente cozido, né? Que eles saiam do útero de Ishvara realmente Yanis, né? Portanto, esta é a segunda parte do Titiksha. Então, a gente para aqui, a gente volta semana que vem, Ishvara permitindo, vocês aparecendo também. Namastê, Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.